Teoria. Uma teoria é algo que as pessoas acreditam ser verdade, mas que ninguém conseguiu provar. Hoje vamos conhecer algumas teorias da conspiração muito bizarras, mas que com o passar do tempo se mostraram ser verdade. MK Ultra. Entre 1953 e 1973, a CIA dos Estados Unidos executou um programa secreto de controle mental com o codinome de MK Ultra. O programa pretendia desenvolver técnicas de interrogatório e de lavagem cerebral para usar contra políticos e espiões soviéticos. Para servir de cobaia, cidadãos americanos foram escolhidos aleatoriamente e drogados com substâncias psicotrópicas, incluindo LSD. Mais de 80 instituições estavam envolvidas, incluindo hospitais, presídios e faculdades. Um homem conhecido como Frank Oslon, que foi uma das cobaias do projeto, morreu como resultado do programa. Frank foi drogado com um tipo de ácido alucinógeno que provocou nele um colapso nervoso. Ele cometeu suicídio saltando do 30º andar de um prédio. A pesquisa ilegal da CIA veio a público pela primeira vez em 1975, durante a realização do Congresso Americano de Investigação das Atividades da CIA, mas até hoje o número total de vítimas é um mistério, pois tudo foi muito bem acobertado pelo governo. O detector de gays do governo canadense. Ao longo das décadas de 50 e 60, as leis canadenses classificaram os homossexuais como criminosos sexuais psicopatas. Posteriormente, o governo tentou eliminar um a um todos aqueles que fossem gays do funcionalismo público. O governo criou um órgão chamado de A3, cuja função era descobrir e demitir todos os funcionários que fossem gays. Fingindo preocupação com a saúde das pessoas, os trabalhadores eram convidados a participar de um teste que era chamado de teste de estresse, mas que na verdade era um teste para tentar identificar gays disfarçados. Os funcionários eram expostos a fotografias com conteúdo sexual enquanto tinham seu pulso, respiração e funções cerebrais monitoradas. Mas no final da década de 60, o chamado teste de estresse foi considerado impreciso e inconfiável. E anos mais tarde, esse projeto super bizarro veio ao conhecimento do público. Mas infelizmente esse conhecimento veio tarde demais, porque mais de 9.000 pessoas foram demitidas ou afastadas por suspeita de serem homossexuais. A Operação Northwoods. Por mais difícil que seja de acreditar, a Operação Northwoods era um plano dos Estados Unidos para matar milhares de pessoas do seu próprio povo em ataques controlados e culpar Cuba por todas as mortes. Em 1962, os militares comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos pediram para a CIA planejar uma série de ataques terroristas brutais, incluindo o sequestro de aeronaves civis e militares, e a detonação de bombas em Washington e em Miami, e a explosão de navios americanos na Baía de Guantánamo. A intenção era tentar manipular a opinião popular e conseguir pretexto para uma guerra contra Cuba, dando carta branca para os militares derrubarem o regime comunista de Fidel Castro. Felizmente, o presidente Kennedy rejeitou esses planos antes que eles pudessem acontecer. Porém, no ano seguinte, ele foi misteriosamente assassinado e muita gente coloca a culpa na CIA por esse evento tão trágico que pode ter sido um tipo de retaliação. A Operação Ajax. Em 1953, os Estados Unidos e o Reino Unido secretamente orquestraram um golpe que levou à derrubada do primeiro líder do Irã, que foi eleito democraticamente, que foi o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh.
Mohammad Mossadegh nacionalizou, ou melhor dizendo, tomou para seu país, sem pagar nada, campos de extração de petróleo que foram construídos no Irã com o dinheiro do Reino Unido. Depois disso, o Irã ainda buscou estreitar relações com a União Soviética, o que criou um clima de tensão muito grande entre o Irã e os países do Ocidente. Muitos temiam que o Irã também iniciasse uma guerra fria contra os Estados Unidos. Desesperada para evitar isso, a CIA criou a Operação Ajax, onde espiões americanos foram para o Irã e espalharam uma série de boatos e protestos contra o governo iraniano. No auge dos protestos, cerca de 300 pessoas morreram e o primeiro-ministro Mossadegh foi deposto e mantido em prisão domiciliar até a sua morte. Outro fato estarrecedor é que após a queda de Mossadegh, quem voltou ao governo do país foi o ditador corrupto Shah Pahlavi, que era aliado ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Esse ditador era bastante conhecido por usar de violência extrema contra o povo do próprio país. Operação Branca de Neve. A Igreja da Cientologia é um dos mais controversos movimentos religiosos surgidos no século XX. Tem sido muitas vezes descrita como um culto que faz lavagem cerebral, extorque e abusa financeiramente de seus membros, cobrando taxas exorbitantes por seus serviços espirituais. Em resposta a isso, os cientologistas têm argumentado que a Igreja da Cientologia é um movimento religioso genuíno e que tem sido deturpado, caluniado e perseguido. Mas o fato é que a Operação Branca de Neve foi um projeto da Igreja para eliminar grandes políticos e meios de comunicação que emitem opiniões negativas sobre sua atuação e sobre o seu fundador, L. Ron Hubbard. Por mais de 4 anos, mais de 5.000 membros dessa igreja se infiltraram em 136 agências governamentais, embaixadas e organizações privadas em mais de 30 países. Essa foi a maior infiltração criminosa que já houve na história dos Estados Unidos. Os cientologistas fizeram escutas, roubaram documentos secretos, grampearam escritórios e plantaram provas falsas. O programa foi descoberto em 1977, quando o cientologista Michael Meisner entrou em contato com o FBI, informando que a igreja o mantinha prisioneiro já fazia vários meses. Em uma operação surpresa, 156 agentes do FBI invadiram a sede principal da igreja, enchendo um caminhão de 16 toneladas com documentos que haviam sido roubados. Na ocasião, 11 pessoas foram presas. Contando com milhões de adeptos, nomes como John Travolta e Tom Cruise são só alguns dos vários famosos que são membros dessa igreja. Bohemian Grove. A ideia de que os homens mais poderosos do mundo se reuniam em bosques para adorar a natureza e outras criaturas poderia parecer ridícula, mas no ano de 2000, o repórter investigativo Alex Jones conseguiu entrar disfarçado no acampamento Bohemian Grove e descobriu que lá são realizadas cerimônias pagãs de adoração a entidades ocultistas. O clube Bohemian Grove é frequentado pela elite da sociedade, contendo artistas e músicos famosos, empresários donos de multinacionais, militares e políticos de alto escalão, contando com a presença até mesmo de presidentes da República. Todos os presidentes norte-americanos frequentam o clube desde 1953. O repórter Alex Jones, enquanto esteve disfarçado no clube, testemunhou dramáticas cerimônias de sacrifício realizadas diante da estátua de pedra de uma coruja gigante. Em um dos rituais, que se chama Queima das Preocupações, os sócios do clube seguram tochas, se vestem com túnicas estranhas e cobrem as cabeças e queimam a escultura de um homem que está coberta por um manto diante da estátua da coruja. Pode parecer tudo muita maluquice, mas algumas das decisões mais importantes da humanidade foram tomadas em Bohemian Grove, como em 1942, quando a reunião dos membros do clube deu início aos planos do Projeto Manhattan,
que levou à criação da bomba atômica. O testemunho de Naira. Em 1990, uma garota conhecida como Naira fez uma declaração ao Congresso norte-americano que chocou o mundo inteiro com os crimes de guerra iraquianos no Kuwait. Essa garota descreveu ter visto soldados iraquianos tirando bebês de incubadoras para vê-los morrerem sufocados. O depoimento televisionado chegou a 53 milhões de cidadãos americanos e virou a opinião pública contra o Iraque. Essa história macabra foi usada por políticos importantes, incluindo o ex-presidente Bush, para justificar a participação dos Estados Unidos na Guerra do Golfo. Acontece que os repórteres resolveram cavar a fundo essa história da Naira e descobriram que ela tinha o mesmo sobrenome do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos. Em pouco tempo surgiu a verdade. A garota era nada mais nada menos do que a filha do embaixador e o seu relato era completamente falso. Ela nem sequer esteve no Kuwait na época desses supostos assassinatos de bebês e o seu discurso foi criado pela Hill & Knowlton, uma empresa do ramo de relações públicas, e o movimento Kuwait Livre foi criado com a ajuda da CIA. A história foi criada para empurrar a América para o Oriente Médio em busca de interesses financeiros, ou melhor dizendo, em busca de petróleo. O experimento Tuskegee. Entre 1932 e 1972, o governo dos Estados Unidos realizou experimentos terríveis em cerca de 600 afro-americanos. Os participantes foram falsamente informados de que estavam sendo tratados contra doenças do sangue. Na verdade, o governo estava monitorando como a sífilis se desenvolve. A maioria das pessoas que foram selecionadas para esse experimento já eram portadoras da sífilis, mas elas não foram informadas de que estavam doentes e nem receberam penicilina, que poderia na época ser usada como tratamento. 128 pessoas morreram da doença como resultado. Em muitos casos, o governo confiscou até mesmo os corpos dos mortos para um estudo mais aprofundado. Depois de 4 décadas de mentiras, o experimento acabou quando uma fonte de dentro do governo resolveu vir a público e denunciar a história. O programa de envenenamento de bebidas do FBI. Entre 1920 e 1933, vender e transportar bebidas alcoólicas nos Estados Unidos era crime. Para tentar prevenir a venda de bebidas alcoólicas no mercado negro, o governo norte-americano iniciou uma campanha de envenenamento dessas bebidas contra o seu próprio povo. O FBI contaminou deliberadamente o álcool industrial com substâncias altamente tóxicas como querosene, gasolina, formaldeído, ácido sulfúrico e iodo. Esse projeto diabólico resultou em mais de 50 mil mortes agonizantes, com milhares de outras pessoas que acabaram cegas ou inválidas. Essas substâncias tóxicas, entre outros efeitos nocivos no organismo, causavam também alucinações. Um homem que havia ingerido bebida alcoólica envenenada relatou que estava sendo perseguido pelo Papai Noel com um bastão de beisebol antes de cair morto. O programa só terminou com a descriminalização do álcool em 1933. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acharam sobre cada caso, vai ser muito bom saber a opinião de vocês. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Em breve, assuntos cada vez mais interessantes. Clique no like e se inscreva no canal para não perder as novidades. Tudo de bom e até mais!